Dia 187, Josué, capítulo 8. E o Senhor disse a Josué: Não fique com medo, nem perca a coragem. Reúna o exército inteiro e vá atacar. Aí, pois, agora você vai conquistar aquela cidade. Eu já entreguei a você o rei, o povo, a cidade e todo o território de Ai. Você vai fazer com a cidade e com o rei as mesmas coisas que fez com Jericó e o seu rei. Só que desta vez, vocês poderão ficar com os seus bens e os seus animais. Prepare uma emboscada por detrás da cidade. Então Josué e todas as tropas se prepararam para atacar a cidade de Ai. De noite, Josué mandou 30.000 homens valentes na frente com as seguintes instruções: Preparem uma emboscada atrás da cidade, bem perto dela, prontos para entrar em ação. Este é o plano, explicou Josué. Quando o nosso exército atacar os homens de Ai, sairão da cidade para enfrentar as nossas tropas, como da outra vez. Quando eles nos atacarem, fugiremos deles. Vamos deixar que eles venham em nossa perseguição, até que todos estejam fora da cidade, pois vão dizer: Vejam, os israelitas estão fugindo de nós como da primeira vez. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e invadirão a cidade, pois o Senhor, o seu Deus, a entregou nas mãos de vocês. Depois de tomarem a cidade, ponham fogo nela, pois o Senhor que ordenou. Obedeçam às ordens. Então Josué enviou os soldados. Eles foram e ficaram emboscados entre Betel e o lado ocidental de Ai. Josué passou a noite com o povo. Na manhã seguinte, bem cedo, Josué preparou os homens e partiram em direção a Ai. Ele e os líderes de Israel foram à frente para atacar a cidade. Todos os homens da guerra que estavam com ele avançaram e ficaram de frente para a cidade e acamparam-se ao norte de Ai, diante de um vale que os separava da cidade. Naquela noite, Josué enviou outros 5.000 homens para juntar-se ao que estavam entre Betel e Ai, a oeste da cidade, e todos tomaram a posição. Ele, porém, passou a noite neste vale que ficava entre o exército de Josué e a cidade de Ai. Quando o rei de Ai viu os israelitas do outro lado do vale, não sabendo da emboscada por trás, ele e o seu povo saíram para enfrentar Israel numa batalha a campo aberto, logo cedo de manhã. Josué e todo o exército de Israel fingiram que estavam sendo vencidos e fugiram na direção do deserto. Todos os soldados da cidade foram chamados para perseguir os israelitas e foram atraídos para longe da cidade. Nenhum soldado ficou em Ai e Betel. As cidades ficaram sem nenhuma defesa e com os portões abertos. Então o Senhor disse a Josué: Aponte a lança que você tem na mão na direção de Ai, pois vou entregar esta cidade a você. Josué obedeceu e estendeu a lança em direção a Ai. E quando os homens da emboscada viram o sinal dado por Josué, saíram correndo da sua posição, invadiram a cidade e, apresentando-se, puseram fogo nela. Olhando para trás, os homens de Ai viram a fumaça que subia da cidade incendiada e não tinham para onde escapar, pois os israelitas que fugiam para o deserto se voltaram contra eles. Quando Josué e as tropas que estavam com ele viram a fumaça, entenderam que os homens da emboscada já tinham tomado a cidade, deram meia volta e puseram a destruir os seus perseguidores. Além disso,
Os israelitas que estavam na cidade saíram e atacaram os inimigos pela retaguarda. Assim, os homens de Ai caíram na armadilha, tendo os israelitas dos dois lados que os mataram. Não houve nenhum sobrevivente, além do rei de Ai. Ele foi capturado e entregue a Josué. Depois que os israelitas mataram todos os soldados inimigos pelos campos até o deserto, foram à cidade e mataram todos os seus habitantes. Naquele dia, morreu toda a população de Ai, um total de 12.000 homens e mulheres. Pois Josué ficou com uma lança apontada para a cidade até que todos os habitantes de Ai fossem destruídos. Mas o gado e os bens da cidade não foram destruídos. O Senhor tinha dito a Josué que os israelitas poderiam ficar com tudo. Assim, Josué queimou Ai e a reduziu a um monte de ruínas. Assim ficou até o dia de hoje. Josué mandou enforcar o rei de Ai numa árvore em que o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, ele mandou retirar o corpo de lá e que lançasse o cadáver entre a porta da cidade, e jogaram sobre ele um monte de pedras que permanece lá até o dia de hoje. Então Josué construiu o altar ao Senhor, o Deus de Israel, no monte Ebal, conforme Moisés, servo do Senhor, havia ordenado no livro da lei escrito por ele. Faça um altar de pedras brutas, não partidas nem lavadas com ferro. Os sacerdotes oferecerão sacrifícios queimados e ofertas de paz sobre o altar. E ali, diante dos olhos do povo de Israel, Josué gravou nas pedras uma cópia das leis escritas por Moisés. Então, todo o povo de Israel, tanto os estrangeiros que moravam com os israelitas, assim como os naturais da terra, com os líderes diante dos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles ficou ao pé do monte Gerizim e metade ao pé do monte Ebal. Tudo foi feito de acordo com as instruções dadas muito antes por Moisés, servo do Senhor, para abençoar o povo de Israel. Quando tudo estava pronto, Josué leu todas as declarações de bênção e de maldição que Moisés tinha escrito no livro da lei de Deus. Josué leu todos os mandamentos escritos por Moisés, sem ficar nenhum de fora, e foram lidos diante do povo reunido, incluindo as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam entre os israelitas. Salmos 139. O Senhor me examina e conhece todas as coisas ao meu respeito. Sabe quando me sento ou quando me levanto. Conhece de longe cada um dos meus pensamentos. Examina cuidadosamente todos os meus passos e observa com atenção o meu sono. Sim, conhece muito bem tudo o que eu faço. O Senhor sabe tudo o que vou dizer antes da palavra ser formada em minha boca. O Senhor me cerca pela frente e por trás e põe sua mão sobre mim. Saber isso é algo tão maravilhoso que eu não consigo compreender. É impossível fugir do seu espírito. Em lugar algum conseguirei me esconder da sua presença. Se eu subir bem alto em direção aos céus, lá o Senhor está. Se eu quiser descansar no reino dos mortos, lá também o encontrarei. Se eu voar para as partes mais distantes do oceano, com os primeiros raios da manhã, mesmo ali, a sua mão direita dirigirá os meus passos e o seu poder me dará forças para ficar de pé.
Se eu tentar me esconder na escuridão, o Senhor transforma a noite em dia claro. Para o Senhor, a escuridão nada esconde, a noite mais escura brilhará como o dia claro, pois, para o Senhor, as trevas são luz. O Senhor criou todas as partes internas do meu corpo, uniu todas essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Agradeço ao Senhor por ter me criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Suas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. O Senhor conhecia perfeitamente cada osso do meu corpo que estava sendo formado enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe, como a semente que cresce debaixo da terra. Antes mesmo do meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Senhor, como são preciosos para mim os seus pensamentos sobre a vida, ó Deus. São tantos que não consigo contar. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos da areia das praias. A cada novo dia, quando acordo, sinto que fico mais perto do Senhor. Eu desejo que o Senhor destrua os rebeldes, afaste de mim os homens maus e violentos. Eles ofendem a Deus abertamente, cheios de ódio e maldade nos corações. Ó Senhor, eu odeio os que odeiam. Seus inimigos são os meus inimigos também. Realmente odeio essa gente que despreza o Senhor. Para mim são inimigos. Examina-me, ó Deus, e conheça o meu coração. Põe os meus pensamentos e emoções ansiosas à prova. Tome conhecimento de tudo. Veja se há em mim algum caminho mau e orienta-me para que eu ande pelo caminho da vida eterna. Jeremias, capítulo 2. Mais uma vez o Senhor falou comigo e disse: Vá e grite esta mensagem nas ruas de Jerusalém. Eu me lembro bem de como você procurava me agradar e demonstrar o seu amor como uma jovem noiva. Você me seguia fielmente pelo deserto, por uma terra onde não havia plantações. Naquela época, Israel era santo para o Senhor, meu primeiro filho. Quem fazia mal aos israelitas era condenado pelo Senhor e o castigo os alcançava, diz o Senhor. Ouçam as palavras do Senhor, todos vocês, descendentes de Jacó, todos os grupos de famílias de Israel. Assim diz o Senhor, porque os seus antepassados me abandonaram. Por acaso eu fiz a eles alguma injustiça para se afastarem de mim e adorarem ídolos inúteis, tornando-se eles próprios inúteis? Eles nem se lembraram do que eu, o Senhor, os havia tirado do Egito, que os havia guiado no deserto árido e cheio de covas, uma terra seca e de sombra da morte, da terra onde ninguém vive e pelo qual ninguém passa. Eu trouxe vocês para uma terra produtiva, para que comessem das suas colheitas e aproveitassem as coisas boas que ela produzia. Mas vocês transformaram essa terra boa num lugar de pecado e maldade. Tornaram a minha herança repugnante. Nem mesmo os sacerdotes deram importância ao Senhor. Os juízes não me conheceram, os governadores se revoltaram contra mim. Os profetas profetizaram em nome de Baal e adoraram ídolos que não podiam ajudar a ninguém. Mas eu não vou desistir de vocês, diz o Senhor. Vou insistir com vocês. Vou insistir para voltarem para mim.
Até com seus descendentes vou continuar insistindo. Vão até a ilha de Chipre, no oeste. Vejam, mandem observadores a Quedar, no leste, e prestem bastante atenção, pois uma coisa como essa nunca aconteceu antes. Alguma nação já trocou os seus deuses? Eles nem sequer são deuses de verdade, mas o meu povo abandonou seu Deus glorioso e o trocou por deuses que não podem ajudá-lo. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e apavorados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 pecados terríveis. Eles me abandonaram, a mim, a fonte da água da vida, e construíram para si cisternas rachadas que não retêm água. Por acaso, Israel, meu povo, é escravo de nascimento? Por que razão os israelitas foram presos e levados para longe? Grandes exércitos, como os leões ferozes, deixaram a terra de Judá completamente destruída. As cidades ficaram queimadas e vazias. Até os moradores do Egito, vindos de Mifins e Tâfnis, ajudaram a destruir a glória e a beleza de Israel. E você sabe por que tudo isso aconteceu? Foi porque você abandonou o Senhor quando ele o conduzia pelo caminho. E qual é o lucro que você tem indo ao Egito para beber água do rio Nilo? Por que você vai à Assíria beber água do rio Eufrates? Sua própria maldade o castigará. Você foi infiel e será punido por isso. Olhe bem tudo o que vai acontecer e aprenda como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus. Veja as terríveis consequências de não respeitar o Senhor Todo-Poderoso. Há muito tempo eu o livrei da escravidão e do sofrimento, mas mesmo assim você me disse: não quero servir ao Senhor. Em vez disso, no alto dos morros e à sombra de cada árvore, você se curvava e praticava imoralidade na adoração dos ídolos. Quando eu o plantei, você era uma semente pura e deveria ter crescido como uma videira escolhida. Como você se transformou numa videira brava e degenerada? Você pode ajuntar todo o branqueador e todo o sabão que quiser, e isso não será o suficiente para limpar a terrível mancha do seu pecado. Ele estará sempre diante dos meus olhos, diz o soberano Senhor. Como você tem coragem de dizer que não se contaminou e não correu atrás de falsos deuses? Olhe bem nos vales por onde você andou. Veja que pecados terríveis cometeu. Você é como uma camela inquieta no cio, que corre para todos os lados. Você é uma jumenta selvagem que vive no deserto e fareja o vento, ansiosa na época da reprodução. Ninguém é capaz de conter este desejo que você tem. Os jumentos não precisam procurá-la. Você mesmo vai ao encontro deles. Por que você não deixa de se cansar e de ficar com a garganta seca à procura de outros deuses? Mas você disse: não adianta falar comigo. Estou apaixonada por esses estrangeiros e continuarei a ir atrás deles. Israel é como um ladrão, só se envergonha de seu crime quando é apanhado em flagrante. Rei, príncipes, sacerdotes e profetas, todos são iguais, pois dizem à madeira: você é meu pai, e a pedra: você é minha mãe. Vocês viraram as costas para mim, em vez de virarem o rosto
para o lado, mas quando chegar a hora da aflição, é para mim que eles correm dizendo: levante-se e livre-nos. Por que vocês não pedem ajuda aos seus deuses que fizeram com as suas próprias mãos? Vamos ver se eles se levantam e tiram vocês dos problemas. Vocês têm muitos deuses. Eles são tão numerosos quanto as suas cidades, ó Judá. Por que insistem em se considerar inocentes? Vocês se rebelaram contra mim, diz o Senhor. Eu castigarei os seus filhos, mas de nada adiantou. Eles não aceitaram uma correção. Vocês mesmos mataram os meus profetas como o leão mata sua vítima. Ó geração ingrata, ouçam com atenção as palavras do Senhor. Por acaso eu deixei de cumprir minhas promessas? Tenho sido como uma terra sem água ou sem luz? Porque então meu povo diz: agora estamos livres, não queremos mais nada com o Senhor. Por acaso a moça se esquece de suas joias? Por acaso a noiva se esquece dos seus enfeites nupciais? Mas o meu povo há muitos anos se esqueceu de mim. Como você planeja bem conquistar os seus amantes? Você seria capaz de ensinar isso à prostituta mais experiente. As suas roupas estão manchadas com sangue de pobres inocentes. Você condena como ladrões pessoas que nunca roubaram. Mas, apesar disso tudo, você diz: sou inocente. O Senhor não está irado comigo, mas eu vou castigá-la severamente porque você temia em dizer: não pequei. E por que você troca tão rapidamente de amores? Por que você foi procurar ajuda no Egito? Isso não vai adiantar nada. O Egito vai abandonar você do mesmo modo que a Assíria a abandonou. Você também vai voltar do Egito escondendo o rosto com as mãos envergonhado, porque o Senhor rejeitou aqueles em que você confia. Você não vai ter sucesso com eles.